Estamos de volta, professor Washington, para você, mais uma vez, professor Washington. Olha só, aula passada nós falamos sobre as memórias, falamos, né, do HD, CD, DVD, as memórias magnéticas, óticas, semicondutoras. Antes disso, tínhamos falado também sobre memórias importantes, como memória ROM, RAM, cache, né? Falamos também sobre o processador, as suas características, os seus modelos, né? Os componentes que fazem ali o processador funcionar. Agora é o seguinte, o processador, para se comunicar com os componentes todos que nós já estudamos, com HD, com CD, com DVD, com Blu-ray, com disquete, com fita, com memória ROM, memória cache, memória RAM, ou seja, o processador, para ele não ficar sobrecarregado, os fabricantes começaram nos anos 80, né, a desenvolver, principalmente a Intel, em 1984, com o ATI 286, né, o AT 286, foi um dos primeiros computadores da Intel, depois do XT300, porque até o XT300, isso em 83, os computadores não tinham um ajudante. Aí você fala, tá, que ajudante é esse? Os processadores. Pensa assim, eu tenho várias coisas para serem processadas. Eu sou o processador. Então, eu além de processar essas informações, eu tinha que fazer a distribuição delas. Ou seja, eu teria que parar de fazer o que eu estou fazendo para dizer o seguinte, o Word, Excel, ou sei lá quem está aí, ó, dá um tempo que eu estou fazendo a distribuição para a placa de vídeo, ou para a placa de som, ou para o HD, para o CD, do DVD. Ele tinha que parar o que estava fazendo. Então, isso na informática criava uma lentidão danada, porque você gera circuitos integrados de monoprocessamento, ou seja, a informação não conseguia ser processada de várias formas. Ou seja, enquanto eu estou ali processando, tem alguém distribuindo, isso não tinha. Foi aí que a Intel, com 286, que foi um dos primeiros computadores a ter esse serviço, tá? Começou com 286 da Intel, começou a implantar um ajudante do processador. Esse ajudante quem que é? O famoso chipset, tá? A função do chipset dentro da placa-mãe é o seguinte, eu vou até desenhar aqui, ó, a placa-mãe, tá? Aqui, ó, tá aqui a placa-mãe, isso aqui não é o processador, é a placa-mãe inteira. Aí bem aqui tem o processador, ó. Então o que aconteceu com os fabricantes que eles fizeram? Eles colocaram um chipset perto do processador maior, tá? E um chipset lá longe, lá no finalzinho da placa-mãe, pequenininho, tá? Também ligado ao processador. O que aconteceu? O chipset maior, esse chipset aqui maior, ele é responsável pela transferência de dados para equipamentos mais rápidos. Esse aqui, que é o chipset, ó, então esse é o chipset o quê? Norte, tá? Então, ó, nós temos dois chipsets na placa-mãe. O maior, que fica perto do processador, é chamado chipset Norte. O menor, que fica lá no cantinho, ele é chamado de chipset Sul. O que acontece aqui é importante você saber, na prova eu perguntar quantos chipset tem. Então agora você já sabe que são dois. Chipset Norte e o Sul. O Norte é super rápido. É ele que vai o quê? Trabalhar com equipamentos mais rápidos. O Sul com equipamentos, com periféricos mais lentos, tá? Mas professor, agora que eu já sei que foram criados esses dois ajudantes do processador, o que eles fazem afinal? Definição de chipset, look at me. Fazer a distribuição e controle dos barramentos. Professor, o que são barramentos? Barramentos é um assunto da nossa próxima aula, mas já vou adiantar aqui. Barramentos é um caminho feito de silício, tá?
Silício, que permite a comunicação entre os componentes na placa-mãe. Então, assim, ó, é como se eu sou o processador e você que está assistindo é a memória RAM. Então, a única forma que eu tenho para falar contigo não é aqui por áudio, por vídeo, é um caminho, tá? Como se fosse um cano, ó, tô falando para você por esse caminho aqui, ó. Esse caminho vai chegar até você. Esse caminho que liga os componentes na placa-mãe é feito de silício, tá? Por isso que lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício, não tem aquele lugar onde fica o YouTube, onde fica o Google, onde fica também o Uber. Sabia que o Uber também agora tem uma sede no Vale do Silício? Tem o Facebook, tem Microsoft, tem, ou seja, as grandes empresas, né, como a IBM, a Intel também tem ali, as grandes empresas de tecnologia estão ali. Então por isso que deram esse nome de Vale do Silício, tá? Em homenagem, vamos dizer assim, ao barramento que permite a comunicação de dados no circuito eletrônico, que praticamente é o que faz, é o que roda a tecnologia moderna hoje em dia. Então olha só, os barramentos são caminhos que ligam o processador, que é o chefe de todos, né, aos componentes na placa-mãe. O que acontece? Eu fiz aqui um desenho, né, para explicar como é que funciona aqui os barramentos, mas antes eu até quero que você coloque aí no seu caderno, ó, essa parte que eu coloquei em vermelho aqui, tá? Uma outra definição melhor do chipset, olha só, gerencia a distribuição de dados entre o processador e os periféricos ou componentes. É a melhor definição. Gerencia a distribuição de informação entre o processador e os componentes da placa-mãe. Tá? Olha só, um desenho para você entender. Tá aqui o nosso glorioso processador, tá? O processador é um cara que trabalha muito, um cara que tem que processar muita coisa. Então, o que a Intel pensou? A Intel pegou e falou assim, processador, eu vou te dar dois amiguinhos, eu vou te dar aqui o chipset, olha aqui, super feliz, chipset Norte, e vou te dar um outro amiguinho também, o chipset Sul, tá aqui o amiguinho menorzinho do processador. E o processador, vou até fazer ele aqui um pouco diferente, o processador, ele é um cara nervoso, tá aqui, ó. Por quê? Porque ele tem que processar muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, o processador está sobrecarregado, né? Tá? Deixa eu até fazer um emoji aqui, ó. Então ele tá sobrecarregado, ó, tá até suando, ó. Ele tá sobrecarregado. Então foi dado para ele dois amiguinhos, o chipset Sul e o chipset Norte, que são chips realmente, tá? Beleza. E agora o processador fala: "Ufa, agora sim, né? Agora ele ficou mais tranquilo, ó. Agora sim. Ufa. Agora eu consigo transportar as informações de uma forma mais rápida, uma forma que tem, né? Sem eu precisar parar de processar. Então, por exemplo, o processador precisa mandar alguma coisa para o HD, o processador vai mandar o quê? Para o chipset Sul, que cuida dos barramentos mais lentos, como HD, CD, DVD, portas de comunicação. Isso aqui tudo cai em concurso, minha senhora. Tá? Minha senhora, meu senhor, ou minha garota, que você está aí com 17, 18 anos começando, né? O meu garoto, gurizão, presta atenção aqui. Blu-ray, CD, DVD, fita magnética, disquete, aqui no corpo todo mundo aqui, disquete, portas de comunicação são barramentos lentos. Ô professor, o que são portas de comunicação? Portas de comunicação são aquelas portinhas, vou até apagar aqui que depois você pode voltar, né? O bom da aula online é que você faz isso. Ó, são aquelas portinhas que permitem a comunicação com a parte externa do computador. Porta USB, porta paralela, que iremos estudar isso aqui ainda. Porta HDMI, porta serial, tá? Então todas essas portas é gerenciada pelo chipset Sul. Anota isso, hein? Porque isso aí cai em concurso. Aí, chipset Norte, ele cuida do quê? De barramentos mais rápidos, tá? Geralmente, esses barramentos são os barramentos de memória.
Tudo que envolve memória, quem cuida, chipset Norte, como a memória RAM, a memória CMOS, a memória ROM, a memória cache, tudo usa barramento rápido e quem controla é o chipset Norte. Uma característica importante do chipset, pessoal, ele não só controla a transferência de dados entre os componentes, como ele também define, tá? O chipset é ele que define também as características, tá? Dos equipamentos. Exemplo, é ele que vai definir que tipo de memória RAM você vai utilizar. Se você vai utilizar uma memória DDR, DDR2, DDR3, um SDRAM, é ele que vai definir o tipo de placa de vídeo que vai ali na placa-mãe, ou seja, se você vai usar uma placa de vídeo Radeon, GeForce ou uma placa de vídeo Realtek, tá? Então, assim, o chipset, além dessa comunicação, é ele que define também as características, os tipos de componentes aceitos na placa-mãe. Isso é muito importante você saber, tá? E professores, pode perguntar também nomes de chipsets que tem no mercado? Pode, tá? Então só anota aí alguns nomes de chipsets, tá? Você tem o chipset ATI, você tem o chipset NVIDIA, tá? São chipsets mais famosos que nós temos, ATI e NVIDIA, tá? São os mais utilizados. Tem também o chipset CIS, que é mais antigo. Professor, mas eles podem perguntar o fabricante, né, a marca do chipset, de vez em quando eles pegam e batem uma loucura naquela psicóloga da banca e aí detona todo mundo. Então aí agora já sabe de alguns, tá? Então tá, ó, resumindo a aula. O chipset é um componente que ajuda o processador na transferência de dados na placa-mãe, tá? E ele é muito importante também para definir o tipo de equipamento, né, de componente que você vai utilizar na placa-mãe, como memórias, placa de vídeo, placa de som, tá? Então, se perguntarem isso, é muito importante, que é o chipset que define isso, tá? Isso tem na minha apostila, que o Emerson vai disponibilizar depois que na verdade, eu estou fazendo uma revisão da apostila, e aí o Emerson vai disponibilizar. Mas tem os slides, que a gente vai deixar agora os links dos slides aí no meu canal, tá? Muito bem, finalizamos chipset. E aí, próxima aula sobre barramentos, extremamente importante, meus amigos, extremamente importante. Então, professor Washington com o novo óculos do YouTube para você, finalizando aula de chipset. Valeu!